Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com um especialista, um profissional da área de segurança, doutor Antônio Ricardo, delegado experiente, que pode detalhar para a gente como é que é essa dinâmica. Toda vez que um grupo criminoso sofre um enfraquecimento, a tendência é de que isso aconteça. Pelo menos a experiência nos mostra isso. Hein, doutor Antônio Ricardo? Ou eu estou enganado? Boa noite. Boa noite, Hernani. Boa noite a todos que nos assistem. É verdade, o poder não deixa vácuo e nessas organizações criminosas o dinheiro é que movimenta isso tudo. Então, a ganância financeira é que gera toda essa violência. A verdade é que essa organização criminosa que atua na Zona Oeste, ela, depois de algum tempo tendo o domínio de policiais e ex-policiais, ela agora virou para o tráfico. Então, na verdade, não dá para dizer que é uma milícia, né? Já está bem estabelecido que é uma narcomilícia que atua naquela região. Ela já fez pacto com uma facção do tráfico do Rio de Janeiro e agora também nós temos notícias que esse grupo já também tem pacto com uma outra organização de tráfico de entorpecentes no Rio de Janeiro. Então, realmente é um cenário que é preocupante. É importantíssimo que as lideranças sejam presas, eventualmente, se oferecerem resistência, elas devem sofrer o rigor da lei e precisamos combater essas organizações criminosas, não só tirando as grandes lideranças, porque quando você retira a liderança de circulação, você desarticula aquela organização criminosa. Também retirando o armamento pesado que esses grupos têm. Cada fuzil no mercado negro gera em torno de R$ 100 mil. Por mais que eles tenham uma fonte de renda quase que inesgotável, perder um fuzil, perder um armamento é sempre prejuízo para a organização criminosa. E aqueles que eventualmente estão por trás dos muros dos presídios, que estão comandando esse tipo de ação, eles que também sofram as punições devidas junto ao sistema penitenciário. Então, o Estado realmente tem que ir para cima desses criminosos, tem que tirar de circulação sempre o máximo de lideranças possíveis para que realmente enfraqueça essa organização criminosa e leve paz para a população daquela região. Agora, doutor, a dinâmica é impressionante. Ela é muito ágil, né? A dinâmica do crime. Porque eu me lembro bem que a região, por exemplo, de Antares, do Cesarão, do Rola, essa área toda era do tráfico. Aí a milícia conseguiu entrar e tomar. A facção que perdeu o território, hoje, é aliada dessa milícia, não é isso? Verdade, Hernani. E como eu disse anteriormente, o que move isso é o dinheiro. É uma máquina de dinheiro que vai desde o início, que é a taxa do terror, que é a taxa quase que mafiosa que esses grupos cobram dos comerciantes e moradores. Então, até uma pessoa que vai vender um bolo na calçada ou vender um salgado na porta de sua casa tem que pagar taxa para esses criminosos. Isso realmente sufoca a população, é um crime e tem que ser combatido com todas as forças por parte do Estado, tendo aí as polícias integradas nesse sentido, né? Tirar o máximo de circulação as lideranças. Continua comigo, doutor. Mostra imagens ao vivo, agora em tela cheia, por gentileza, do local da perícia. A gente tem um delegado experiente, eu estou vendo as imagens da perícia. Houve aí nesse lugar o tiroteio já citado pelo Felipe Figueira, nosso repórter que vai acompanhando. Homens da Draco e da Core cercaram, os milicianos reagiram e foram baleados. Doutor, a gente está vendo a perícia sendo feita. Como é que é esse trabalho? O senhor que entende bem. O que esses profissionais estão fazendo ali para encerrar esse caso? A perícia é importantíssima no local de crime, Hernani. Então, o perito, quando ele elabora um laudo, ele está fazendo uma peça técnica que é praticamente incontestável. Em cima desse laudo, esse inquérito que é instaurado por conta do fato criminoso que aconteceu ali, eventualmente um marginal atirou contra os policiais e houve uma reação, esse fato tem que ser apurado através de um inquérito policial. E a perícia vai exatamente
chegar a uma conclusão técnica no sentido de que houve ali realmente uma troca de tiros, uma ação legítima por parte dos policiais ou, eventualmente, algum desvio de conduta. Então, a perícia é fundamental nesse tipo de ação e, realmente, para a ação policial exitosa, a perícia ela faz parte desse contexto, né? Tem uma perícia independente que possa afirmar que realmente os policiais agiram ali no exercício da sua função em legítima defesa. Olha lá, ó. Olha lá, um dos profissionais, neste momento, me parece uma policial, ó, neste momento, ó, verificando ali a situação, tirando fotos. Agora, doutor, na Zona Oeste, com essa coisa de milícia, a polícia técnica é fundamental, porque as pessoas pouco falam. É difícil ter testemunha, né, que coloque no papel o que viu. Sim, Hernani, esse grupo ele é extremamente violento. Eles muitas vezes se utilizam de cemitérios clandestinos para sumir com corpos de suas vítimas, e isso realmente vem causando um temor muito grande, né? Mas acredito que o empenho aí das autoridades no sentido de fazer esse tipo de ação, e além disso, né, também veio a parte financeira, porque, como eu disse, um fuzil que é apreendido tem que ter uma movimentação financeira para eventualmente adquirir outro armamento. E essa movimentação financeira acaba deixando rastro e que possibilita a investigação chegar a eventuais fornecedores de armas e atravessadores e pessoas que atuam na parte da distribuição do armamento para esses grupos criminosos. Então, é sempre importante fazer com que esses grupos criminosos fiquem inquietos, eles fiquem em movimentação constante para a investigação ter elementos para poder fazer a ligação das pessoas e chegar às conclusões pertinentes. Agora, delegado Antônio Ricardo, essas ações, como a de hoje, da Draco e da Core, que vão atrás dos bandidos para prendê-los, são fundamentais. No entanto, elas devem ser complementadas com o combate à movimentação financeira. O senhor concorda com isso? Porque esses grupos, eles utilizam empresas, utilizam negócios para lavar fortunas que conseguem com atividades ilícitas. Pegam dinheiro sujo, colocam dentro de empresas e dão a esse dinheiro que vem do crime um ar de ilegalidade que o dinheiro não tem. Então, quer dizer, um combate a isso é fundamental para enfraquecer essas milícias. O senhor não acha? Verdade, Hernani. Isso não é novidade. A Polícia Civil conta com um departamento de lavagem de dinheiro, né, com delegacias que atuam nesse sentido, buscando as investigações que façam a lavagem de dinheiro, né, façam o embranquecimento do capital ilícito. Então, é importantíssimo que isso aconteça e, além de engessar financeiramente essas organizações criminosas, reverter esses valores para as forças policiais. Isso também é muito importante e também tem até um aspecto didático, porque o dinheiro ilícito acaba voltando para as forças policiais investirem no que for necessário. Delegado Antônio Ricardo, o senhor acha que a coisa ficou extremamente perigosa à medida em que houve essa união entre facções do tráfico e determinadas milícias? Isso mudou o patamar do crime no Rio de Janeiro, agravando a nossa situação ou não? O crime ele está sempre em mutação, Hernani. Lá atrás, quando surgiu a principal facção do tráfico no Rio de Janeiro, eram traficantes, assaltantes de banco, com presos políticos, uma coisa ideológica que se tornou uma facção enorme, que atua praticamente no Brasil inteiro. Então, o crime está sempre evoluindo e o importante é que as forças policiais atuem no sentido de inibir essas práticas criminosas e que, eventualmente, a legislação que fale sobre as ações que estão acontecendo no dia a dia, elas sejam alteradas para que realmente o cidadão se sinta amparado pela legislação. Por exemplo, Hernani, eu compactuo de que essas ações que aconteceram recentemente, elas devem ser classificadas como terrorismo. Elas não devem ter benefícios legais como indulto, anistia, já que o terrorismo na Constituição prevê que esse tipo de crime não possa ter esses benefícios legais. Então, eu entendo
que há necessidade também de uma alteração legislativa, porque quando o criminoso age e causa essa comoção geral na sociedade, esse pânico generalizado, ele não está cometendo apenas um crime, ele está cometendo um terrorismo, ele está levando o caos para a sociedade. Então, minha opinião é que também há necessidade de se enquadrar esse tipo de ação que aconteceu no Rio de Janeiro como terrorismo e todas as consequências legais desse tipo penal. Doutor, continua comigo só mais um pouco. Enche tela com as imagens, por gentileza, da perícia, porque é o seguinte, nós estamos acompanhando ao vivo os desdobramentos de uma ação da Polícia Civil. Homens da CORE, a Coordenadoria de Recursos Especiais e da DRACO foram até esta rua porque tinham a informação do endereço de um chefe de milícia, o Boquinha. Assim que os profissionais da Polícia Civil chegaram, houve tiroteio. Boquinha e o segurança dele foram baleados. Os dois, num primeiro momento, deram entrada no Hospital Pedro II, perto dali, em Santa Cruz, na Zona Oeste. O segurança permanece no local e estaria em estado gravíssimo entre a vida e a morte. Já a Boquinha, Denis Queiroz, mostrou ainda há pouco, foi transferido da Zona Oeste para o centro do Rio, Hospital Souza Aguiar. E você está acompanhando comigo esta cobertura especial no Cidade Alerta Rio, diante da preocupação de moradores da Zona Oeste de uma nova onda de violência, até porque neste lugar um carro foi queimado. E na segunda-feira a gente viu vários veículos, dezenas deles, sendo incendiados. Então, agora a Polícia Militar está em alerta, reforçando a segurança em vários pontos da Zona Oeste, em especial estações do BRT. Doutor, essa coisa de retaliação, teve um detalhe que eu fiquei sabendo, e a polícia está investigando, que me chamou demais a atenção. Esses ataques, que ocorreram na segunda-feira em especial, eles provavelmente não foram todos promovidos por milicianos em si, mas de repente por criminosos que nem são tão ligados assim à milícia, mas receberam ali uma mixaria para fazer aquilo, algo em torno de R$ 500 por ônibus queimado. É um detalhe também que chama demais a atenção, o senhor concorda? Terrível, Hernani. É um tipo de ação criminosa que realmente prejudica muito a população. R$ 500 para fazer uma atrocidade dessa. Agora nós temos um motorista que foi queimado também. Então, tem que ter uma punição muito severa para essas pessoas, porque realmente deixar a população do jeito que ficou realmente muito impressionante, né? Não é a imagem que o Rio de Janeiro quer passar para o exterior, mas eu também acredito que essas ações irão recuar. Você sabe muito bem, em 2010, a maior facção do tráfico, ela também começou a atacar fogo em ônibus, em veículos, no Rio de Janeiro, e aconteceu o que aconteceu, que foi a retomada do Complexo do Alemão por parte das forças de segurança que se uniram no sentido de invadir aquele local e que gerou aquelas imagens que foram emblemáticas dos criminosos fugindo. Então, eu acredito nisso. Realmente, quando o Estado quer, ele mostra a sua força e certamente terá a resposta, esses criminosos terão a resposta à altura. Ok, doutor Antônio Ricardo, delegado experiente, obrigado pela contribuição nesta cobertura especial aqui do nosso Cidade Alerta Rio. Tenha uma boa noite, doutor. Obrigado, Hernani. Um abraço a todos. Até logo.